Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o secretário estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Marco Antônio Cabral, contando com a participação do jornalista Sérgio Pugliese. Secretário, além de secretário, o senhor é deputado federal, teve 120 mil votos, filho do ex-governador Sérgio Cabral, tem uma história na política, de uma linhagem de políticos do Brasil. Como é que o senhor está vendo o momento político atual, em que há uma forte contestação à liderança da presidente Dilma, há uma crise econômica também grave, uma crise ética, crise na Petrobras, com consequências diretas no Rio de Janeiro, que é o estado maior produtor de petróleo do Brasil? Como é que o senhor está vendo esse quadro? Ricardo, é um quadro realmente que o Brasil passa, infelizmente, por questões internas e também fatores externos, como, por exemplo, o preço do barril do petróleo. Nós aqui no Rio de Janeiro, o governador Pezão tem lidado da melhor forma possível com essa situação de crise. Ele tem procurado diversas alternativas para o caixa do Estado. O partido do qual eu sou vice-presidente e partido também que o governador faz parte, é um partido de base de sustentação da presidenta Dilma Rousseff. Tivemos agora uma eleição do presidente Eduardo Cunha na Câmara de Deputados. Na minha opinião, vai ser um presidente que vai colocar realmente uma pauta extensa, muito trabalho na casa. Eu acredito que a Câmara vai responder os anseios da sociedade sob a presidência do Eduardo. E acredito que o Brasil vai se reerguer dessa. Eu acredito que o Brasil vai, como é que eu vou dizer assim, na parte econômica, principalmente agora com Joaquim Levy, esse início vai ser muito duro, mas eu acredito que as coisas vão melhorar. O senhor votou em Aécio, de quem inclusive o senhor tem laços de parentesco, tem primo, é primo. Muito bem, o senhor é do PMDB. O PMDB é o principal partido da base aliada. Como é que você se sente agora? Um aliado da presidente Dilma ou um integrante da oposição ao governo federal? Olha, Ricardo, como já falamos, a situação no Brasil, acredito que a presidenta e a sua equipe, eu espero realmente que vão no melhor caminho e que a coisa melhore. Na questão política eleitoral, foram dois motivos que me levaram a votar no candidato a presidente Aécio Neves. Primeiro, um motivo familiar, como você mesmo colocou, ele é meu primo, enfim, da minha família, eu sou Marco Antônio Neves Cabral, então, assim, é uma questão realmente de família. E a segunda questão foi a questão realmente do Partido dos Trabalhadores. O presidente Jorge Pisciani, à época, deixou bem claro e público todos os motivos que nos levaram, que eu prefiro não entrar aqui, que nos levaram a apoiar a candidatura do Aécio, e assim o fizemos. A presidenta Dilma sempre teve uma amizade muito fraterna com o governador Sérgio Cabral, com o governador Pezão, com o prefeito Eduardo Paes, e a população ratificou ela como líder, como gestora. Então, cabe a nós agora, no caso, a Câmara Federal e os governos estaduais, somar esforços para que juntos possamos sair dessa crise. Como é que o senhor vê a relação do PMDB com a presidente Dilma? Parece que o PMDB sempre tem se queixado, apesar de ter lá o vice-presidente Michel Temer, apesar de ser o principal parceiro da aliança, há uma constante insatisfação do PMDB com a forma com que é tratado pelo governo federal. O PMDB se sente, de certa maneira, um partido de segunda e não um partido do núcleo decisório do governo. O senhor ratifica essas queixas? O senhor acha que realmente é preciso dar mais espaço e tratar o PMDB de outra forma, o governo federal no caso? Ricardo, eu comecei minha vida política na juventude do PMDB, partido que eu realmente me sinto parte da família PMDB, o partido que me ensinou a fazer política, um partido onde eu bebi na fonte lendo Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, grandes quadros partidários que nos ensinaram a disputar, a realmente expor as nossas propostas. E, na minha opinião, vamos dizer assim, o grande momento do PMDB enquanto partido será 2018. O PMDB, na minha opinião, enquanto militante partidário, e como dirigente partidário, vice-presidente aqui no estado do Rio, do presidente Jorge Pisciani, é a defesa, assim, inconteste da candidatura própria em 2018. Eu acredito que o PMDB, ele ficou muitos anos com base de sustentação e, na minha opinião, foi
por exemplo, na minha área, por exemplo, de juventude, o Estatuto da Juventude ele só foi aprovado no Congresso Nacional graças aos congressistas do PMDB. A verdade é essa, eu estive lá diversas vezes com o presidente Renan, com senadores, deputados do nosso partido. Em várias outras conquistas. Agora, nós precisamos ter candidato em 2018. O governador Pezão, numa entrevista às páginas amarelas de Veja, disse isso que o senhor está dizendo, e disse mais. Ele fez uma lembrança, uma menção ao nome do prefeito Eduardo Paes como um possível candidato do partido em 2018. O que o senhor acha disso? Ricardo, política é momento. No momento, o Eduardo Paes é, sem dúvida nenhuma, o maior expoente do PMDB, até pela questão da Olimpíada, né? E todo o trabalho, na minha opinião, grande trabalho que ele e a equipe dele vem fazendo à frente da prefeitura. Claro que daqui a 4 anos, o próprio Pezão tem outras lideranças que podem também estar aí nesse rol aí de opções para a candidatura a presidente. O Eduardo, na minha opinião, seria um grande candidato e, na minha opinião, é um grande gestor. Eu tive a honra de trabalhar 1 ano na Prefeitura do Rio, na Casa Civil, em 4 áreas de gestão pública e muita coisa que eu venho fazendo na Secretaria como comitê consultivo, eu tive como fonte o conselho da cidade que ele fez para acompanhar o plano estratégico lá atrás. E seria importante você deixar uma mensagem, se o carioca pode ficar tranquilo, nas Olimpíadas, vai ter uma Olimpíada bacana aqui no Rio, no interior, vai participar, a cidade vai se sentir realmente uma só e participando desse maior evento de esporte do mundo. Sérgio, sem sombra de dúvida, não só a cidade, como todo o interior do estado, a Baixada Fluminense, como eu falei, o governador Pezão tem um compromisso do Parque da Baixada, ali na beira do Arco Metropolitano, São Gonçalo, que é uma cidade extremamente carente, que tem que ter a atenção do governo do estado ali permanentemente, a todo momento. Então, eu quero deixar o recado aqui a todos os telespectadores que nós estaremos com firmeza, junto com o governador Pezão e as outras secretarias também atuando nessas áreas, mas principalmente na questão da Olimpíada. A Olimpíada será feita com grande sucesso, o COI acabou de aprovar nossas apresentações, enfim, saiu com otimismo. Então a gente vai fazer uma grande Olimpíada aqui na cidade do Rio e com certeza vamos levar esse legado social olímpico a todo o estado. Marco Antônio, seu pai tem sido lembrado com muita frequência como um provável nome para disputar a Prefeitura do Rio em 2016. O que você acha dessa possibilidade? Ricardo, nós temos na cidade do Rio, o próprio prefeito Eduardo Paes já deixou bem claro, Pedro Paulo Carvalho, secretário dele, como um provável candidato. O governador Sérgio Cabral já disse em reuniões que tem outros planos, mas política é igual nuvem. Eu não posso aqui falar realmente pelo governador Sérgio Cabral. Até te falei que farei o convite a ele para ele sentar programa. aqui. Vai ser um prazer. E vir aqui falar sobre isso. Vai ser um prazer recebê-lo aqui no programa. Como é que você está vendo a possibilidade de uma relação mais próxima entre o Rio e o atual presidente da Câmara, que é um carioca, que é o Eduardo Cunha? Quer dizer, que tipo de proveito, no bom sentido da palavra, o Rio pode ter tendo o presidente da Câmara Federal um carioca? Ricardo, o PMDB do Rio de Janeiro nunca esteve tão forte, mas hoje... E o líder também do PMDB? Exatamente, nós temos o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o líder do PMDB, Leonardo Pisciani, o governador Pezão, o prefeito Eduardo Paes. Então, realmente, a população do Rio tem que vamos dizer assim, se sentir realmente numa situação de privilégio em relação a esses cargos, porque são esses cargos que definem muitas questões, e eu acredito que o Eduardo e o Léo, os dois serão isentos, não farão assim distinção em relação ao estado do Rio a qualquer estado, mas com certeza é importante ter 2 cariocas em funções tão importantes no Congresso Nacional, sem sombra de dúvida. Você acha que, diante da possibilidade do PMDB lançar a candidatura própria, como você colocou aqui, como o governador Pezão também defende, quer dizer, há como o partido, até o lançamento da candidatura, trabalhar aliado ao PT no governo federal, ou seja, há como se estabelecer um modus vivendi, uma relação cordial e profícua para o governo, já que são ambos os partidos sustentadores do governo da presidente Dilma, tendo em perspectiva a possibilidade de estarem se digladiando com a disputa presidencial? Ricardo, primeiro, assim, a eleição é o momento da eleição. É 2018, lá a gente vai ter o quadro exato.
Segundo, acho que dá para ter uma relação profícua, importante para o crescimento do país. O PT e o PMDB vêm trabalhando juntos durante esses anos de governo Lula, de governo da presidenta Dilma. Acredito que isso não será alterado de forma alguma. Em 2018, vamos ver o pleito eleitoral. E não necessariamente será se degladiando. Enfim, não sei, os partidos nem se disseram se terão candidato próprio, não terão. Então, é 2018 que a gente vai ver isso. Marco Antônio, você em algum momento, com aquelas manifestações todas, aquele furacão que foi, você em algum momento pensou em não ser candidato? De forma alguma. Ser candidato realmente foi uma questão, uma decisão pessoal minha. Né? Eu acredito na capacidade da juventude no estado do Rio. Acredito que faltam lideranças jovens dialogando de igual para igual no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores. Eu venho de uma família tradicional política, mas tenho irmãos que não gostam da política, não se sentem confortáveis. Eu sempre fiz política desde 16 anos. A sua formação qual é? Direito. Direito na PUC. E assim, com 11 anos de idade eu comecei a acompanhar meu pai na campanha dele para o Senado Federal. Então eu sempre gostei de estar próximo, sempre gostei de caminhar no estado do Rio. Hoje tenho orgulho de dizer, conheço as 92 cidades, conheço todos os bairros da cidade do Rio. Isso me deu um embasamento muito grande e realmente ver essas transformações que aconteceram desde 2007 me deram um impulso tremendo para eu, enfim, acreditar no estado do Rio, acreditar na política do estado do Rio. Marco Antônio Cabral, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui. E fica o convite para o pai voltar aqui também. Além de você querer que você retorne, eu quero que você transmita ao teu pai o convite para que ele venha aqui, para que nós possamos entrevistar. Obrigado à CNT, obrigado a você, obrigado ao telespectador. Muito obrigado também pela sua presença, Sérgio Pugliese, foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. E muito obrigado a você que nos acompanhou até agora pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.